Passamos ao horário reservado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte, conforme requerimento 076-00-028 de 2023, de autoria da vereadora Noêmia Rocha. O horário da tribuna está destinado ao senhor Tiago Hessel Tormen, diretor-geral do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: atividades, projetos e desafios da entidade no município de Curitiba. Convidamos a vereadora Noêmia Rocha para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. 5 minutos, vereador Noêmia Rocha. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras aqui presentes, cumprimentar o Dr. Tiago Torme, que é o diretor-geral do Hospital Evangélico Mackenzie, Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, cumprimentar o João Pedro Lupion, que é de Relações Institucionais, que tem nos dado essa ponte, cumprimentar a mesa e dizer aos vereadores que com muita honra nós trazemos aqui o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie para contar a vocês os avanços que têm acontecido, os investimentos que têm sido feitos no Hospital Evangélico, que é um hospital de referência, não dá para negar que é um dos melhores hospitais que nós temos aqui em Curitiba, um hospital portas abertas, tem todas as especialidades, o atendimento pronto, 95% de atendimento ao SUS, ou seja, é um cuidado especial a pessoas de baixa renda, na vulnerabilidade, é um hospital totalmente humanitário. E aí a gente acompanha esse hospital, e hoje eu estou política, porque eu iniciei como voluntária do Hospital Evangélico há muitos anos atrás. Eu era voluntária desse hospital, entendendo a importância que tem um papel fundamental desse hospital na cidade de Curitiba. Então, eu trago aqui hoje o diretor-geral, que é um jovem ainda, doutor, mas muito competente. Ontem nós tivemos a celebração dos 64 anos do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Estava lá presente o prefeito da cidade, Eduardo Pimentel, presente também o vereador Alexandre Leprevot, Mauro Inácio, também o vereador Rodrigo Reis, vereadora Tânia Guerreira, vereador Márcio Barros, eu acredito que falei de todos, e foi muito bom a participação de todos. Estava lá também o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, que nós aqui, enquanto casa, concedemos a ele um título de cidadão honorário. Ele é um cidadão curitibano, falou muito bem dos avanços do hospital e também dessa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que tem dado um respaldo, e nós estamos acompanhando essa questão também. Estava lá presente também o reverendo Juarez, que é daqui de Curitiba e que é do Conselho, primeiro secretário, se não me engano, e que tem feito essa ponte entre a comunidade religiosa, o poder público e essa Casa de Leis. Quero aproveitar também, nesse tempo, agradecer cada vereador que tem destinado emendas parlamentares para que esse hospital continue avançando, continue atendendo como tem atendido com excelência. É um hospital referência na questão de queimados, agora tem um banco de peles também, que é uma referência a nível de Brasil, é um hospital que cuida da mulher em relação à maternidade de risco, um hospital totalmente completo. Quem ainda não conhece, por favor, conheça esse projeto maravilhoso que nós temos aqui na cidade de Curitiba. Também aproveito para agradecer o empenho dos vereadores na relação em questão da ajuda emergencial, que era um dos hospitais de porta aberta, eram 4, o Hospital Evangélico estava incluso, e que nós contamos que continue essa ajuda emergencial aos hospitais para que eles se mantenham todos os atendimentos que tem feito para a nossa sociedade. E a nossa preocupação, enquanto vereadores dessa casa, é justamente essa: cuidar da população. E para cuidar bem da população,
precisamos ser parceiros da instituição filantrópica do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie na nossa cidade. Ontem foi dado todo o histórico, quero parabenizar o hospital, 64 anos, e que tenha vida longa, e que essa casa continue parceira nas emendas parlamentares, no cuidado em relação às dificuldades que muitas vezes os hospitais enfrentam na relação de finanças, e eu acredito que aqui tem 38 vereadores parceiros desse projeto que deseja que o hospital tenha vida longa e seja muito próspero. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria muito que os vereadores ficassem aqui nessa sala, ouvisse o diretor Tiago Torme, que vai falar em 15 minutos, e depois tivesse a liberdade de fazer seus questionamentos. Muito obrigada pela participação de todos os vereadores. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. O convido para que venha à tribuna, doutor Tiago Hessel Tormen e a vereadora Noêmia Rocha para que componha a mesa. Concedo a palavra ao convidado da Tribuna Livre de Honra por 15 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado, vereadora Noêmia Rocha, que é a autora dessa tribuna, sempre parceira do hospital. Cumprimentando o vereador Marcelo Fachinello, presidente da sessão, eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. E vejo aqui parceiros desse hospital, parceiros de longa data, e tenho certeza que o hospital consegue atender a população graças à parceria dessa casa. Vocês vão receber um pequeno diploma de agradecimento nosso pelas emendas e pela parceria que sempre tem nos ajudado dia a dia a exercer o cuidado ali com os nossos pacientes. Eu vou expor um pouco da nossa história, um pouco da história desse hospital que faz parte de Curitiba e que tem trabalhado junto ao Sistema Único de Saúde, garantindo atendimento à população. Então, o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie é um hospital de ensino, tem isso na sua vocação, é um hospital que tem a vocação do SUS, isso é muito interessante, porque toda vez que a gente senta para conversar com os nossos mantenedores sobre a possibilidade de termos serviços referenciados para a saúde suplementar, a primeira pergunta é: isso vai impactar o SUS? Porque se for impactar o SUS, não é o que a mantenedora quer, né? Então, a mantenedora deixa muito claro que o SUS tem a preferência no nosso hospital. É um hospital que fica numa área nobre de Curitiba, composto por um prédio central, que tem 8 andares. Aqueles que não foram ao hospital, por favor, se sintam convidados. Nós queremos receber todos vocês lá para mostrar o que nós temos feito. E hoje espalhados em inúmeros ambulatórios, nós temos um ambulatório geral, que recebe mais de 1.000 pacientes por dia. O hospital é uma cidade, mais de 6.000 pessoas circulam pelo hospital diariamente. Temos o ambulatório 2 ali, que é responsável pelo atendimento de dermatologia, unidade da mulher, o centro de oncologia Mackenzie, temos a unidade de dermatologia, o ambulatório de oftalmologia e o PIA, Pediatria Integrativa Ambulatorial, que é o nosso ambulatório pediátrico. Nós somos um hospital confessional e nós cremos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que guia aí as nossas ações diariamente. E temos uma missão Mackenzie que tem mais de 150 anos, e tem 150 anos educando as pessoas, e há mais de 5 anos, 6 anos, então, adicionando à sua missão o educar e cuidar do ser humano. Nós temos atuado com esse moto que nós queremos educar e cuidar. E isso reflete aí como o nosso hospital é composto, porque é composto também por uma faculdade e pelas ações de educação que são executadas ali no nosso hospital. Se a gente for pela linha do tempo, desde que o Mackenzie adquiriu esse hospital, nós temos desde a revitalização do layout do EN, não sei se alguns lembram do evangélico amarelinho, né, amarelinho meio desbotado, e hoje com uma cara diferente, e isso parece uma questão só de deixar aparentemente melhor, mas a questão da ambiência, você ir lá internar num local adequado, que te parece um local adequado, faz muita diferença para todos os pacientes. Isso que nós temos trabalhado. Ainda naquele ano, inauguramos o grande ambulatório da Iguaçu, com essa frequência de mais de 1.000 pacientes por dia. Revitalizamos a ressonância magnética. Aqui eu quero destacar o trabalho dessa casa nos auxiliando nessas ações, principalmente nas ações aí de revitalização de equipamentos. A nova ala pediátrica, o novo pronto-socorro 24 horas, e quero destacar a nossa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Algumas dessas ações, grande parte dessas grandes ações, foram a pedido da Secretaria. Nós sentamos, o Dr. Campa sentava com a Secretaria e perguntava quais são os pedidos emergenciais.
nós precisamos de um novo pronto-socorro, e assim era feito, né? E aí também, na sequência, a inauguração da ala pediátrica, que também foi um pedido da Secretaria, né? Aí, em 2020, nós começamos o que foi a Covid no nosso hospital. Nosso hospital respondeu à Covid, nunca faltou leito para os pacientes Covid lá, e eu pude acompanhar isso. Nós abrimos inúmeras UTIs para atender os pacientes de Covid, e isso ajudou a cidade. Claro que não foi o único hospital que fez isso, foi uma ação conjunta, mas ajudou a cidade, por exemplo, a não precisar de um hospital de campanha e conseguir responder positivamente a essa epidemia que tanto nos afligiu. Inauguramos um novo centro de oncologia, uma nova unidade da mulher, e aí já começamos as reformas no centro de diagnóstico e terapêutica, com tomografia, com ressonância. Revitalizamos a cardiologia, inauguramos um novo ambulatório pediátrico, migramos o nosso sistema de gestão para um sistema mais adequado, que é o MV, inauguramos uma nova unidade de queimados, inauguramos um novo ambulatório, aí, transferindo a unidade da mulher para o atendimento adequado das gestantes, né? Aumentamos o ambulatório de oftalmologia e agora eu quero destacar que inauguramos ontem o novo setor de endoscopia e colonoscopia, também sob aí a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, que tem uma fila de endoscopia e colonoscopia para que nós possamos ajudar nisso. Então, reformamos uma ala para que a endoscopia possa atuar no SUS mais prontamente e conseguir atender mais pacientes. É um transatlântico esse hospital, né? Esse hospital tem quase 500 leitos. Se nós formos ver, registrados 483 leitos, mas como nós temos a nossa vocação a atender todo mundo, a nossa regulação abre leitos para atender os pacientes necessários, mesmo que eles não estejam registrados. E aqui eu quero destacar a complexidade do hospital. São 50 leitos de UTI adulto, 20 leitos de UTI neonatal, 10 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI queimados. Então, é um hospital que tem grande parte dos seus leitos voltados para o atendimento de alta complexidade e intensiva, né? O que torna as internações caras, o que torna as internações prolongadas, mas está no nosso DNA responder a isso e contamos aí com a parceria de todos para que a gente consiga dar conta disso. E mais 338 leitos de internação e 35 leitos de alojamento conjunto da gestante com o bebê, além dos ambulatórios externos que nós já falamos. São quase 2 milhões de atendimentos ano em 2022 e certamente em 2023 nós aumentamos esse número, né? Quase 25 mil cirurgias, quase 3 mil partos e cesáreas, né? Quase 100 mil atendimentos de urgência, que é um carro-chefe nosso, né? Mais de 300 mil consultas ambulatoriais, quase 30 mil internamentos. E destacar o nosso corpo clínico, nós contamos com mais de 800 médicos e residentes que fazem parte do corpo clínico do hospital, atuando diariamente e lutando aí por esses pacientes. Destacar, principalmente, então, o nosso perfil, 93% do hospital em perfil de atendimento para o SUS, apenas 7% na saúde suplementar, que também faz parte do DNA, poder atender a saúde suplementar. Isso é uma questão que a própria casa não pode ignorar, porque nós temos muitos pacientes de saúde suplementar que têm o seu convênio pela sua empresa, e aí eles são cobertos por esse convênio, mas, por exemplo, não têm condições de se deslocar até o hospital, porque, eventualmente, o SUS consegue embarcar algumas dessas ações, principalmente de pacientes de fora de Curitiba, consegue atuar no transporte desse paciente, mas o paciente de saúde suplementar que tem o seu convênio pela sua empresa, ele está fora dessas ações e ele vai ser atendido lá, mas não vai ter, por exemplo, como se deslocar para o hospital acaba ajudando ele nesse sentido. E aqui nosso perfil, 52% dos pacientes são ambulatoriais, nosso ambulatório atende inúmeros pacientes, em todas as especialidades praticamente, 19% dos pacientes na urgência e emergência, 22% de pacientes que vão lá realizar exames e apenas 7% dos pacientes na internação, lembrando que esses 7% de pacientes na internação já movimentam 6 mil pessoas diárias ali no nosso hospital. Destacando algumas ações do hospital que, com dificuldade de subfinanciamento, mas que nós conseguimos fazer, a vereadora Noêmia já lembrou, o nosso banco de multitecidos humanos é um dos principais bancos de multitecidos humanos do Brasil e, na realidade, com tecido vascular, um dos únicos que fornece tecido vascular da América Latina. Trabalhamos com tecido musculoesquelético, pele humana e tecido ocular. Nós temos uma técnica de liofilização das válvulas cardíacas, o que consegue mandar a válvula cardíaca
para outros hospitais quando eles precisam, então nós fornecemos essas válvulas para eles, e também aí as córneas e o banco de pele, que é um clássico do hospital por causa desse DNA de trabalhar com queimados, né? Temos investido no banco de multitecidos e contamos com o apoio de vocês, porque o nosso próximo projeto é trazer o banco de multitecidos para dentro da faculdade, para que ele possa atuar sinergicamente com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tivemos semana passada uma reunião nesse sentido, para que a gente possa, além de fornecer assistência através dos tecidos, também desenvolver pesquisas de ponta lá, para que a gente possa melhorar ainda mais o banco, né? Lembrar que o banco é um parceiro das captações de órgãos e dos transplantes, ele ajuda aí na questão do transplante. Aqui uma outra característica nossa extremamente importante. Há tempos atrás eu tive um conhecido que me disse assim: a minha mãe caiu e fez um corte na testa, e eu fui em determinado hospital, cheguei lá e a recepção me disse assim: não, mas corte na testa nós não atendemos, não, você tem que ir para outro hospital, que atende trauma. E a população não sabe nem o que é trauma, né? Porque não tem dever de saber isso. E aí, uma das nossas características é que se você tiver algum problema de saúde, você pode ir para o nosso hospital, porque nós temos orgulho de dizer que nós atendemos todas as linhas de cuidado, e toda vez que entra na pauta nós descontinuarmos alguma linha de cuidado, porque ela é muito deficitária, a gente lembra que é nosso DNA atender todas as linhas de cuidado para conseguir atender toda a população. Então nós atendemos lá desde dor do dedão do pé, até transplante hepático, até o que for necessário ser atendido, e estamos trabalhando para aumentar a complexidade, e isso faz parte do nosso planejamento estratégico do Mackenzie, que nós consigamos dar integralidade ao atendimento do paciente, para que ele nunca precise ser transferido para outra instituição e a gente consiga dar o tratamento dele até o final lá na instituição. Lembrar aí nosso histórico de ensino, que dessas 45 especialidades, 29 tem residência médica, com ampliação das especializações em residências médicas, atuando no ensino e na formação de novos médicos, o que, não posso deixar de lembrar, encarece a atuação do hospital em 20% a 30%, por causa do graduando ali e por causa do residente que precisa aprender e acaba gastando alguns insumos a mais nesse momento. Lembrar nossa estrutura, mais de 2.000 colaboradores, 800 médicos que já citei, 163 residentes, realmente uma estrutura bem grande e que precisa de muito apoio para ser mantida. E temos trabalhado justamente em sermos referência, em produzirmos conteúdo, produzimos literatura para embasar o atendimento em outros hospitais, sermos parceiros de hospitais menores que podem precisar da nossa ajuda, e aí destacamos os transplantes, que nós temos sido despontado em transplante nos últimos tempos. A oncologia, a nossa oncologia já é uma das maiores oncologias de Curitiba, cirurgia bariátrica, queimados, que está na nossa história e tem recebido todo o apoio da direção, banco de multitecidos, a neurocirurgia, a traumatologia, a urgência e emergência e a gestação de alto risco e neonatologia. Aqui só para citar algumas dessas ações, no primeiro semestre desse ano nós fomos o maior centro transplantador hepático do Paraná. Então, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos transplantar mais do que qualquer outra instituição, o que nos dá muito orgulho, né? Nós conseguimos fazer, por exemplo, 3 transplantes diferentes no mesmo dia, transplante hepático, renal, e pâncreas, e queremos seguir aumentando o transplante, indo para transplante medula óssea, indo para outros. Nós fomos a instituição, ontem foi lembrado, que nós fomos a instituição que fez o primeiro transplante cardíaco do Paraná, e queremos manter essa trajetória, queremos aumentar aí nos transplantes. E lembrar nossa unidade de queimados. Nós recebemos queimados de todo o estado, de fora do estado. Temos uma expertise única no mundo em queimados. Nós somos talvez um dos poucos centros que tem uma UTI de queimados, um centro cirúrgico de queimados e uma unidade de internação específica para queimados. Estamos ampliando isso. Então, a CESA já nos entrou como parceiro para que nós ampliemos o atendimento a queimados no 5º andar do hospital, para que todo o 5º andar ele possa ser dedicado a esse atendimento de queimados. Então, nós praticamente vamos dobrar o número de leitos de queimados, seguindo aí a nossa expectativa de ser um grande centro de queimados que segue a nossa história. Mas eu preciso lembrar os senhores que, para tudo isso, nós contamos com um sistema que é subfinanciado. Lembramos que a parceria entre nós e a Secretaria Municipal de Saúde é clara, nós somos grandes parceiros, a Secretaria nos ajuda no que pode, mas a vereadora trouxe, por exemplo, a questão do auxílio à rede de urgência e emergência. Hoje,
o auxílio à rede de urgência e emergência compõe mais quase 70% da nossa receita em termos de pronto atendimento. Pronto atendimento é um setor extremamente deficitário, mas nós sabemos que nós precisamos manter esse pronto atendimento, porque senão a cidade não consegue, não consegue atender todos os pacientes que precisam ser atendidos. E por isso vocês vão receber já um ofício solicitando o apoio de vocês às emendas parlamentares, tanto de custeio quanto de investimento, porque o custeio ao atendimento do SUS, ele precisa do apoio dessa casa, como tem recebido nos últimos anos, tanto para a gente melhorar os atendimentos, aumentar a complexidade, investir em coisas novas, como para custear aquilo que já é feito. Por isso, agradeço o apoio dessa casa de sempre e peço que vocês continuem nos apoiando para que nós possamos desempenhar o que já temos feito. Muito obrigado. Agradecemos as palavras, a apresentação do Dr. Tiago Hessel Tormen, diretor-geral do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. O convido para que componha a mesa. Passamos agora ao momento de saudações e questionamentos dos vereadores e vereadoras, que podem se inscrever no sistema pelo campo à parte. Faremos 3 perguntas, 3 questionamentos por bloco. Cada vereador tem 1 minuto e 30 segundos para questionar e, na sequência, eu passo a palavra para que o Dr. Tiago faça as respostas aos questionamentos de cada um dos blocos. Primeiro bloco, vereador Rodrigo Braga Reis, vereador Mauro Bobato, vereador Alexandre Leprevaux. Com a palavra, vereador Rodrigo Braga Reis, 1 minuto e meio. Doutor Tiago Hessel Tormen, uma satisfação ter você aqui junto com a Noêmia. Todos nós ontem muito felizes de termos participado daquele culto na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Rua Comendador Araújo, uma das igrejas mais tradicionais, mais antigas de Curitiba e que nós temos maior respeito. E a gente tem ficado muito feliz. Nós fizemos uma visita lá no Hospital Evangélico Mackenzie e vimos a mudança de atitude e a mudança do hospital. E é interessante, para quem não conhece lá, após a reforma, após a Mackenzie ter assumido o hospital, a diferença entre o andar não reformado com o andar reformado. É uma coisa impressionante. Nesse momento também quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo, pastor, reverendo Juarez Marcondes Filho, o pastor Levi Correia, também da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, a que eu tenho apreço, e a igreja que eu frequento, inclusive. Então, a gente tem que fazer uma movimentação, sim, para de emendas, porque a questão do atendimento do SUS é muito importante aqui em Curitiba. Curitiba recebe pessoas não só da própria cidade, como da região metropolitana e do interior. E o Hospital Evangélico Mackenzie, que era uma referência em Queimados, hoje está sendo referência numa série de outras áreas da medicina, e que a gente tem ficado muito honrado aqui em Curitiba com o que está sendo feito lá. Então, a pergunta que eu faço é como é que nós, vereadores, podemos ajudar, além de emendas, como que nós podemos ajudar o Hospital Evangélico a se tornar um dos melhores do Brasil, como está acontecendo nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Próximo vereador Mauro Bobato, com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, presidente Fachinello. Parabenizar a Noêmia pela iniciativa, assim como a Comissão de Saúde. Tiago, eu não vou fazer questionamentos, na verdade eu quero fazer um voto de gratidão a vocês, desejar boa sorte e sucesso, porque vocês têm muitos desafios, sim, tornar autossustentável o hospital. Aqui eu quero citar um amigo particular, o João, família Lupião, o Zé também trabalham nisso aqui, saudar o ex-presidente Campa também que trabalhou, e essa experiência que sirva de motivação, que vocês escutem esse pessoal que já vivenciou muita coisa, e o Mackenzie tem um desafio, vocês estão instalados, é uma instituição que presta um serviço insubstituível, não tem como pensar alguma coisa diferente do Mackenzie, mas você tem um desafio de adequar, de ajustar muita coisa, desde o padrão urbanismo, e por serem jovens, por estarem chegando agora, João, o que eu quero dizer é que vocês contem com a gente, enquanto Câmara Municipal, enquanto nesse dever até de gratidão pelo que o Mackenzie fez até hoje pela cidade de Curitiba, que a gente siga junto procurando os caminhos para vocês conseguirem avançar nesses desafios, que não são fáceis, mas pela juventude, pela capacidade e pelo amor que trabalham nisso ali, eu fico até chateado em algumas situações, porque o João sempre nos orienta algumas coisas que procuram, o volume de pessoas, e falo isso em todas as unidades, hoje a gente vai inaugurar a unidade de saúde Umbará 2 lá na nossa comunidade,
o volume de pessoas que são atendidos não se reconhece. Quando dá um problema, e acontecem problemas pontuais, o pessoal acaba focando naquilo ali. O trabalho que é feito, realizado, teria que ter uma maneira do pessoal entender a divulgação, ser mostrado mais que faz. Parabéns, boa sorte e sucesso nesse desafio. João, contem com a gente. Obrigado, presidente Fachinello. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Próximo vereador Alexandre Leprevaux, com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, presidente Fachinello. Cumprimento aqui o doutor Tiago, também o João, que vem trabalhando assiduamente junto com a Comissão de Saúde para que a gente possa evoluir nas pautas importantes de um atendimento tão significativo para a nossa cidade de Curitiba, né? Quando se fala em 95% do serviço SUS, é realmente muito importante, então nós não podemos deixar de considerar. A Comissão de Saúde, não só eu, como todos os seus integrantes, vem trabalhando para que a gente possa manter os subsídios que a Prefeitura aportou, né, neste ano de 2022. A ideia é que 2023 a gente possa manter. Eu queria saber, ontem nós tivemos o secretário de Finanças aqui, ontem a secretária de Educação, puxamos esse assunto, de Saúde, desculpa, puxamos esse assunto, estamos trabalhando também. Caso não haja continuidade do repasse ou uma diminuição expressiva no valor, se haverá impacto financeiro no tocante à administração da instituição, que atende 95% dos pacientes pelo SUS, como já falamos, né? E havendo esse impacto, se poderá resultar em prejuízo à população, como interrupção ou diminuição de atendimentos médicos hospitalares. Se sim, quais serviços poderiam vir a serem afetados, né? E também tem a questão dos insumos, né? Por isso que, quem sabe, a gente precisa até atualizar esse valor para cima, porque eu acredito que os insumos devem, e essa também é uma pergunta, os insumos se tornaram mais caros com o passar do tempo, né? Qual o impacto que poderia acontecer referente a isso? Eu acho que é importante para que todos os vereadores tenham o conhecimento da importância desse subsídio. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador Alexandre Leprevaux. Passo ao doutor Tiago para que faça as respostas aos questionamentos deste primeiro bloco. Com a palavra. Então vamos, vereador Rodrigo, como podemos ajudar além das emendas, né? Primeiro, muito obrigado pela parceria, né? Muito obrigado, quero agradecer também ao vereador Mauro Bobato pelas palavras, e ao Alexandre Leprevaux, que sempre são parceiros nossos, né? E vou responder as duas perguntas juntas, né? Então, nós podemos, sim, nós dependemos das emendas, nós dependemos desses auxílios, é importante que não se esqueça disso, porque são entradas extra, vamos colocar aí entre parênteses, que ajudam não só o custeio daquilo que custa diariamente o hospital, mas também nas melhoras, que é o que nós queremos ver para o paciente SUS. O paciente SUS precisa ser bem atendido, né? E nós precisamos melhorar por causa disso. O vereador mesmo, Rodrigo, expôs aí a diferença do andar reformado para o andar não reformado, né? E essa diferença é a diferença que o paciente sente quando entra, né? Quando ele entra num hospital que está bem ambientado para ele. E é isso que nós queremos oferecer para eles. Por isso as emendas são importantes. Mas alguns incentivos de custeio, como, por exemplo, o auxílio emergencial para a rede de urgência, hoje o hospital não vive mais sem esse auxílio. O fato dele ser temporário já nos deixa um pouco desesperados, porque ele compreende, aí nós podemos dizer, quase 70% do custeio da urgência e emergência. Se nós formos colocar no papel a urgência e emergência, cada consulta realizada no pronto-socorro, ela chega a custar R$500, justamente por causa da complexidade envolvida ali, do número de equipes contratadas para lá, porque eu preciso ter cirurgião contratado, ortopedista contratado, clínico contratado, emergencista, para dar o atendimento àquela pessoa que chega lá com qualidade e resolutivo. E lembrar que a complexidade dos pacientes que chegam é enorme. Então, nós podemos dizer que se hoje o hospital beira aí um déficit mensal em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, que é mantido, que é coberto pela nossa mantenedora de São Paulo, então nós iríamos aí a um déficit de quase 5 milhões mês, o que torna a operação praticamente inviável. E toda vez que nós olhamos para os custos, é claro que vira o nosso olho para, puxa, por que eu estou mantendo esse pronto atendimento? Né? Por que eu mantenho esse atendimento de pronto-socorro? Mas nós não queremos descontinuar nenhum serviço, nós queremos lutar para que os serviços sejam continuados e, por isso, importante o auxílio emergencial, que não seja temporário, inclusive, que ele seja incorporado
E uma pergunta dos insumos é uma pergunta bem importante, porque o contrato SUS ele não tem um reajuste por inflação, mas todos os insumos têm. Então, cada ano, nossa dificuldade é todo nosso custo, principalmente em insumos, em folha. Em folha de colaboradores, ele aumenta 5%, às vezes mais, às vezes 7%, às vezes 10%, enquanto que o contrato não tem esse aumento. E a Prefeitura tem sido parceira nisso, um exemplo disso é o auxílio emergencial, mas claro que nós precisamos que isso se concretize, evidentemente com o aumento dos recursos repassados, justamente para compor esse aumento do custo dos insumos. Próximo bloco de vereadores a questionar, Bruno Pessutti, Tico Kuzma e Sidney Teodo. Com a palavra, vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, doutor Tiago, vereadora Noêmia, por ter trazido o assunto. Eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância, quando meu avô tinha sofrido, infelizmente, um acidente. Eu acompanhava lá no Hospital Evangélico. Meu avô foi atropelado lá em Jardim Alegre, Vaiporã, e ele ficou paraplégico e durante muito tempo foi atendido ali no hospital. E uma das coisas que eu acho que falta no hospital é um heliporto. Então, nós precisamos encontrar caminhos para que o hospital evangélico, que atende tantas pessoas, possa ser ainda mais eficiente com um heliporto. E o que nos falta fazer para que seja possível ter um heliporto nesse hospital tão importante para a saúde dos paranaenses, dos curitibanos e dos brasileiros? Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Próximo vereador, Tico Kuzma, com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vereadora Noêmia Rocha pela iniciativa, doutor Tiago, seja feliz na direção agora do hospital. Cumprimento também o João Pedro Lupion, que é o assessor jurídico, mas ele faz também esse importante trabalho de ligação, de conversas com os vereadores, que não é na área jurídica, mas na área, às vezes, de questionamento sobre situações que estão ocorrendo no hospital. Ontem mesmo estávamos conversando até 7 horas da noite sobre uma situação que estava acontecendo, então eu faço questão de cumprimentar o doutor João Pedro Lupion também, e pela participação e pelo atendimento aos vereadores. E dizer que a cidade de Curitiba agradece a mantenedora, o Instituto Mackenzie, Presbiteriano Mackenzie, por ter aceito esse desafio, por ter escolhido a cidade de Curitiba para fazer esse investimento. O prefeito Rafael Greca, ele não cansa de falar, quando tiveram esse ano com o senhor, com a nova direção, em janeiro, ele lembrou da importância que foi o Hospital Evangélico Mackenzie na pandemia, na questão de aberturas de quartos, de atendimento. Então, ele fala dessa grande parceria e da importância que foi, quantas e quantas vidas foram salvas durante a pandemia, graças a essa gestão do Instituto Presbiteriano, que estava à frente do hospital e já tinha feito toda essa retomada, essa reforma, essa transformação do hospital. Então, o hospital é um parceiro, e estamos aqui para sermos parceiros também como vereadores e desejar ao doutor Tiago sucesso, sorte nessa gestão e também a todos os colaboradores, em nome de Curitiba, o nosso muito obrigado pelo aquilo que fazem pelo povo de Curitiba e da nossa região metropolitana também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Próximo vereador inscrito, Sidney Teodo, com a palavra. Obrigado, presidente. Saudando a vereadora Noêmia pela vinda do doutor Tiago. João, sejam bem-vindos e, bem o vereador Tico disse, toda a nossa ligação que fazemos ao Hospital Mackenzie, com certeza o João prontamente nos atende, com todo o empenho. Então, só agradecer, doutor Tiago, sucesso, e dizer que o povo curitibano e o povo paranaense tem que dizer muito obrigado ao Hospital Mackenzie. O Mackenzie que ganhou vida nova, e hoje um atendimento supremo, onde a nossa população tem todos os atendimentos, como o doutor Tiago disse, todos os atendimentos de todas as especialidades, ali é bem atendido. Então, é mais um voto de gratidão a vocês, e sempre dizendo, contem com o mandato do vereador Sidney Teodo, porque esse olhar para a saúde nunca pode faltar desta casa para todos os hospitais de Curitiba. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado, vereador Sidney Teodo. Passo a palavra ao doutor Tiago para que possa fazer as respostas aos questionamentos. Gostaria primeiro de agradecer, então, ao vereador Tico Kuzma, vereador Sidney, obrigado pelas palavras. Ainda lembrando de uma resposta anterior e agradecendo a casa por o trabalho que vocês desempenham, nós sabemos que o Executivo fixa os fluxos, define os fluxos para o atendimento dos pacientes, mas o Legislativo tem
tem uma capilaridade, vocês têm uma capilaridade que é muito importante e nós sabemos dessa importância para a gestão pública. E por isso, nós estamos abertos, evidentemente, a que vocês visitem o hospital, é isso que eu queria dizer, como vocês podem ajudar o hospital, indo ao hospital, conhecendo o hospital e também nos trazendo aquilo que a população leva até vocês a respeito do hospital. Isso ajuda muito, então nos dando feedback ali de como nós podemos melhorar determinado serviço, às vezes o feedback vai ser negativo, e isso é muito importante, porque a gente pode melhorar o atendimento, e isso nos interessa muito, e às vezes nos dando feedback de pacientes que precisam de atendimento e que acabaram no fluxo de atendimento se perdendo, e a gente consegue aí responder a esses atendimentos, estamos prontos para isso, isso é nossa missão. Respondendo ao vereador Bruno, obrigado aí pelas palavras também. Nós temos estudado um L-ponto, faz parte, inclusive, aí, desde o início da minha gestão, eu tenho trabalhado em relação a isso. Temos estimado os custos para a instalação desse L-ponto na estrutura atual, que beira em torno de 9 milhões, 9 a 10 milhões para a instalação desse L-ponto. E o prefeito, inclusive, estivemos ontem com ele me cobrou onde nós vamos botar um L-ponto ali, né? Inclusive oferecendo a praça ali do lado, enfim, algumas situações, mas aí tem algumas situações de urbanismo que deixam isso um pouco complicado, mas temos estudado isso porque sabemos que nós precisamos aí atender também a urgência e emergência que vem via aérea, né? Então, talvez a melhor solução seja num prédio anexo que nós estamos pensando aí de ambulatórios, mas nós temos isso em vista e, claro, contamos com a ajuda de vocês também para esse projeto. Obrigado, doutor Tiago. Passamos ao próximo bloco de questionamentos. Vereadora Indiara Barbosa, vereador Serginho do Poço, vereador Tito Zeglin. Com a palavra, a vereadora Indiara. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a vereadora Noêmia por trazer aqui o Tiago. Cumprimento também o Tiago, João Pedro, do Hospital Mackenzie, que nós também estamos aí sempre juntos desde que a gente começou o mandato. E além da questão da distribuição das emendas, né, eu falo que eu tive uma experiência um pouco diferente. O ano passado, quando eu tive a minha bebê, né, que inclusive fez 1 aninho agora, nesse final de semana, e eu fiz meu pré-natal na rede municipal e fui logo no início encaminhada para o Hospital Mackenzie, porque foi uma gestação de risco. Então, fiz diversas consultas, exames e passei, enfim, por todos os processos ali no hospital. E cheguei a conversar com o João Pedro, com algumas pessoas do hospital, mas depois, né, que eu retornei, eu fui fazer um relato mais detalhado para a Secretaria de Saúde da experiência com o Mãe Curitibana. Então, tem muitas coisas muito positivas, iniciativas, né, o curso, a questão do banco de leite, doação de leite, enfermeiras, enfim, que fazem um trabalho excepcional, mas algumas dificuldades que a gente teve no processo na questão das consultas, que às vezes as mães ficam lá, tem uma consulta às 7h30 da manhã e ficam lá a manhã toda esperando, mães que vêm de toda a região metropolitana, de bairros distantes, né, bairros da capital e também da região metropolitana. A questão dos exames também, que quando você tem uma gestação de risco, né, você escuta inúmeros relatos de pessoas com problemas graves e que, às vezes, ali na hora de fazer um exame, não tem a humanização, né, da pessoa, do médico falar, não, está tudo bem com o seu bebê, nós escutamos o coração, enfim, ou até mesmo, né, algumas situações complicadas, assim, para uma mãe que está, às vezes, já fragilizada pela gestação de risco e tudo isso a gente passou e relatou para a Secretaria. E a Secretaria mencionou que vocês fizeram um trabalho aí para tratar de alguns desses pontos. Então, se você puder falar um pouquinho sobre esse trabalho, eu agradeço. Obrigada. Obrigado, vereador Indiara. Próximo vereador Serginho do Posto. Com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, senhor presidente. Saúdo a vereadora pela iniciativa. Também cumprimento o doutor Tiago por estar presente conosco no dia de hoje, doutor João Pedro, que sempre tem nos atendido da melhor forma possível. Eu quero dizer que o Hospital Mackenzie é uma referência e é essencial para a cidade de Curitiba e para o Paraná. Eu acredito que hoje, com todas essas mudanças e a forma que vocês fazem a gestão, há uma grande diferença e é visível como era gerido aquele hospital. Infelizmente, ele tinha uma gestão que não tinha comprometimento com a saúde, não tinha comprometimento com a sociedade. Hoje, vocês têm um modelo de gestão muito forte, isso já é uma marca do Mackenzie. O Mackenzie é uma referência no Brasil, mas os serviços são reconhecidos e as pessoas nos dão sempre o feedback, dizendo, olha, estive lá,
fui internado, passei por um procedimento e tive o melhor atendimento possível, que nós sabemos que há um limite para o SUS. Mas eu quero cumprimentar na pessoas dos senhores, a toda a equipe do Hospital Mackenzie, a todos, que fazem um trabalho pela cidade de Curitiba e pelo estado do Paraná. A referência no tratamento de alta e baixa complexidade é das melhores. Para concluir. Eu acredito que vocês estão fazendo uma gestão muito responsável e correta, utilizando os instrumentos e os orçamentos públicos da melhor forma ética e da melhor forma possível. Então, fica aqui só essas observações a fazer e conte conosco no dia a dia do hospital. Muito obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Poço. O próximo vereador Tito Zeglin, com a palavra, 1 minuto e meio. Saudar a vereadora Noêmia por ter nos dado esta oportunidade de ver o doutor Tiago, que teve um comportamento exemplar na tribuna, realmente nos mostrando que o hospital necessita de um apoio desta casa. Dr. João Pedro Lupion, eu tive várias vezes no hospital por esses dias, por ocasião do internamento da minha sogra, e viramos lá noites e dias, foram vários, mas no geral muito bem atendida, mas eu senti a falta de vagas nas enfermarias. Vários dias ela ficou no pronto atendimento, aguardando uma oportunidade. Mas teve esta oportunidade, mesmo que breve, mas teve um atendimento exemplar. E quanto a melhorias, eu só faço um apelo para que deem uma olhada nas condições que os acompanhantes vivem dentro seja da enfermaria ou no pronto atendimento, porque a situação é das piores possíveis. Cadeira não confortável, cadeira que não ajuda em nada, sabe? Então, dar um pouquinho de conforto, porque passar uma noite ao lado de um doente, mal acomodado, mal sentado, 30 segundos. É uma situação muito delicada, muito difícil. Judia muito da família, judia da pessoa, mesmo que haja o revezamento de dia, de noite, mas quem passa a noite é pior. Então, no mais, eu vou estar dentro desta listagem, como sempre participei, porque entendo que todo recurso que vocês receberem serão bem utilizados. E a nossa obrigação é colaborar e agradecer o trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, vereador Tito Zeglin. Como temos mais um vereador apenas inscrito, e vou salientar aqui, ressaltar aos vereadores que ainda desejam fazer as suas inscrições, que durante a fala do vereador João das Cinco Irmãos, o último inscrito por enquanto, nós vamos, após o término da sua pergunta, encerrar as inscrições aos questionamentos ao Dr. Tiago Hessel Tormen. Então, passo a palavra ao vereador João das Cinco Irmãos. Se não houver mais inscritos, o Dr. Tiago fará as respostas e, na sequência, as considerações finais, agradecimentos da vereadora Noêmia Rocha. Com a palavra, vereador João das Cinco Irmãos. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a vereadora Noêmia pela iniciativa. Ano passado também trouxe aqui o Dr. Campa, que também fez uma explanação muito importante sobre o Hospital Evangélico. Parabenizar o Dr. Tiago pela explanação e também o João Pedro, que é um parceiro, sempre tem nos atendido. E parabenizar toda essa gestão atual pelo resgate, né, do Hospital Evangélico. É importante, né, a gente salientar isso. O Hospital Evangélico é um ponto de promoção da vida e da saúde na nossa cidade. Um ícone, né, municipal e também uma referência nacional na questão do tratamento de queimados. Já estive lá por algumas vezes, né, visitando, e é notório a evolução ali das reformas que estão sendo feitas, mas assim como outros vereadores falaram aqui, né, sempre é o desafio da área da saúde, não só o Hospital Evangélico Mackenzie, mas outros hospitais na nossa cidade, a questão do recurso, né? Então, às vezes a dificuldade e principalmente a questão de melhoria, sempre vai ter que estar melhorando e evoluindo. Isso é importante, mas eu acho que essa gestão está de parabéns, que tem essa preocupação e esse compromisso de evoluir e buscar sempre atender melhor a população curitibana. Então, parabenizo a todos os envolvidos
e vida longa aí ao Hospital Mackenzie. Valeu. Obrigado, vereador João da Cinco Irmãos. Tivemos a inscrição da vereadora Maria Letícia. Eu vou passar a palavra para ela e aí o doutor Tiago faz todas as considerações, respostas a este bloco. Bom dia a todos e todas. Só quero aqui cumprimentar a iniciativa, falar sobre o Hospital Evangélico. Vereadora Noêmia, para mim é muito especial. Fiz minha residência médica lá. Fui preceptora da residência médica de ginecologia e obstetrícia. Fui fundadora do ambulatório de planejamento familiar do Hospital Evangélico. Então, eu tenho uma longa história, um longo amor, um imenso amor pelo Evangélico. Só quero cumprimentar pelos esforços, tenho acompanhado e quero dizer também que contem comigo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria Letícia. Passo a palavra ao doutor Tiago Hessel Tormen para que faça as respostas. Na sequência, a vereadora Noêmia Rocha para as considerações finais. Quero agradecer a vereadora Indiara, o Serginho, Tito, João da Cinco Irmãos e vereadora Maria Letícia pelas palavras. E lembrar, então, que tanto na fala do vereador Tito Zeglin quanto da vereadora Indiara, nós temos aí experiências, né, tanto do paciente quanto do acompanhante do paciente. E desde o início da gestão, nós temos nos preocupado com isso, criamos uma gerência de experiência do paciente para ver a jornada do paciente desde a entrada até o finalzinho, né? Comentei com a vereadora, quero conversar com ela para entender passo por passo como foi isso, porque a doutora Maria Letícia entende como, às vezes, algumas coisas que parecem simples de ser resolvidas, pelo volume de pacientes, são complicadas, mas isso não significa que elas não devem ser atacadas, né? E devem ser pensadas a muitas mentes para a gente chegar numa conclusão de como fazê-lo, né? E, às vezes, coisas simples, né, vereador Tito? Algumas coisas, por exemplo, a cadeira do acompanhante. A cadeira do acompanhante é uma coisa que ninguém vê, né? Não é uma parede pintada, não é uma grande coisa que dá para ver, mas nos preocupa muito. Então, a gente recebeu, por exemplo, algumas doações no mês passado. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi modificar a cadeira dos acompanhantes da obstetrícia, do alojamento conjunto, porque era uma cadeira muito ruim, né? E isso é uma coisa que ninguém vê. São pequenas, é trabalho de formiguinha para melhorar a experiência do paciente, custa muito, e aqui quero lembrar o apoio financeiro dessa casa, não só dessa casa, como, por exemplo, na atuação com os deputados, né, na Assembleia Legislativa, lembrando os deputados também de atuar junto ao hospital, mas custa, mas melhora muito a experiência do paciente. Às vezes é uma questão de uma cadeira, né? Mas que para o paciente faz toda a diferença. E nosso olhar está em cima disso, temos uma gerente de experiência do paciente vendo todo esse fluxo desde o início até o final, aplicando metodologias de análise de experiência no final, para que a gente possa computar isso e atacar as situações mais emergenciais. E nisso, quero relembrar como é importante esse tipo de feedback da vereadora Indiara e do vereador Tito, que estiveram lá, passaram por essa experiência e podem nos dar aí uma dica assertiva de coisas que a gente pode melhorar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Passo a palavra à vereadora Noêmia Rocha para que faça as considerações finais e o agradecimento ao nosso convidado. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Tiago Torbe, agradecer ao João Pedro, que tem dado essa ponte e atendimento aos anseios da sociedade através dos vereadores. Vida longa ao hospital, lembrando que o hospital foi dito, uma faculdade evangélica Mackenzie, espetacular, que fomenta os médicos, não é? E a Maria Letícia também tem uma história, cada um aqui tem uma história. Mas eu quero lembrá-los e quero agradecer a participação grandiosa nessa tribuna, fiquei muito honrada com cada vereador que está aqui, que prestou atenção, que fez seus questionamentos, lembrando da nossa emenda parlamentar que eu farei, a pedido da Comissão de Saúde, farei uma emenda coletiva ao Hospital Mackenzie, e nós contamos com a participação de todos vocês, em gratidão ao trabalho com excelência do Hospital Universitário Mackenzie. Lembrando também a importância de nós, enquanto vereadores, lutarmos para que não seja um recurso emergencial, mas que seja uma constância para que a gente possa ter um trabalho direcionado à população que tanto carece e que nós representamos aqui nessa casa. Parabéns, doutor Tiago, parabéns ao Hospital Evangélico pelos 64 anos, vida longa. Essa casa tem sido parceira e vai continuar, eu acredito nisso. Obrigada ao presidente dessa casa, todos os vereadores que se envolveram nessa temática tão relevante.
tão importante, e gratidão por todos os anos que cada um de vocês tem destinado às emendas parlamentares, o que tem ajudado muito ao sucesso do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, para que ele perpetue na nossa cidade, né? 64 anos de história e que tem feito a diferença em um trabalho por excelência. Muito obrigada, doutor Tiago, muito obrigada. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. O senhor ainda tem 1 minuto e meio para agradecimentos, considerações finais, caso queira utilizar, doutor Tiago. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio de sempre. Gostaria de convidar novamente que os senhores vão ao hospital, estaremos lá para recebê-los, que os senhores tragam as demandas que vocês têm da população, que os senhores possam participar ativamente da gestão do hospital, como essa casa sempre fez e como essa casa sempre nos apoiou. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agradecemos a presença do Dr. Tiago Hessel Tormen, que é diretor-geral do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, também ao João Pedro Lupion, que está o acompanhando neste momento, assessor jurídico da entidade. Doutor Tiago, muito obrigado. Peço que a vereadora Noêmia Rocha e o nosso convidado venham à frente da mesa para que ela possa fazer a entrega do reconhecimento através de um diploma de participação e também possamos realizar uma foto oficial com o Dr. Tiago Hessel Tormen. Peço mais 30 segundos para que possamos tirar uma foto. Convido todos os vereadores e vereadoras que participem. Está encerrada a tribuna livre.